Olá, gente, bom dia. Esse é o Pode Isso, Brasil! Nosso objetivo com esse podcast é trazer conhecimento a vocês sobre um pouco da história brasileira, sobre como foi o surgimento do Estado-nação brasileiro. Então, a partir de agora, passo a palavra para a nossa companheira Emanuele, que vai nos explicar um pouco sobre antes do surgimento do Estado-nação. Oi, meu nome é Emanuele e eu que estarei iniciando toda essa história. Enfim, tudo começou em 1808, quando a família real portuguesa Bragança veio ao Brasil e assim Portugal e Brasil formaram o único país com interesses iguais na relação com outras nações. A vinda da família real ao Brasil foi uma estratégia hábil da Inglaterra para manter Portugal longe das pretensões napoleônicas. Mesmo que a família Bragança tenha vindo para o Brasil se refugiando dos ingleses e formando uma aliança com o nosso Brasil, eles ainda não se sentiam parte da nação, se sentiam ainda ligados a Portugal e reféns dos ingleses. Um exemplo de tal situação foram os Tratados de Navegação e Comércio que foi assinado em 1810 por Portugal e Inglaterra. Nesse tratado, além de tudo o que lhes foi estabelecido, foi colocado também que a Inglaterra, respeitando os direitos dos brasileiros, portugueses e seus governantes, iria garantir o trono à família de Bragança. E tudo isso foi estabelecido em troca da família abrir os portos da colônia ao comércio britânico com uma taxa baixa alfandegária em relação ao comércio feito para outras nações. Essa taxa não é nada mais, nada menos que imposto de exportação. A porcentagem das taxas eram 15% para os ingleses, 16% para os portugueses e 24% para outras nações. Os defensores desse tratado ressaltavam que ele tinha um caráter de reciprocidade, o que dava a Portugal certas vantagens no comércio com a Grã-Bretanha. Toda essa reciprocidade era inteiramente aparente. Os portos brasileiros estavam na guarda da Marinha Britânica, pois o tratado assinado pedia isso. Além da dependência econômica estar presente nessa situação, a dependência política também se fazia presente em relação à Inglaterra, e assim a soberania nacional era deixada de lado. A independência econômica brasileira teve a participação de manufatureiros, mas infelizmente toda aquela exportação que foi assinada no tratado atrapalhava muito e fazia com que o público que costumava comprar na mão desses manufatureiros comprassem os produtos exportados, e isso fazia com que o país continuasse dependente da Inglaterra para ter sua economia. Essa política nacional foi predominante mesmo depois de 1822. Entre 1822 e 1824, ocorreu uma série de embates pela soberania política do Brasil. No Piauí e na Bahia, ocorreram embates contra as forças militares portuguesas. A Bahia teve uma participação popular grande, e essa foi a marca desses enfrentamentos, mas o reconhecimento do novo Estado do Brasil só foi reconhecido graças a forças e ações militares auxiliadas por comandantes ingleses a serviço do monarca do Brasil, Dom Pedro I. Foi uma vergonha os habitantes brasileiros terem aceito Dom Pedro I como monarca brasileiro, pois os portugueses, que eram, em sua maioria, funcionários de Dom Pedro I, sempre levariam vantagem sobre os seus adversários por conta deste pequeno detalhe. Por muitos séculos existiam denominações como baianos, cearenses e entre outros de acordo com as divisões políticas da América Portuguesa. O termo brasileiro só foi ser usado a partir da criação da nação. A nação em si não existia, só passaria a existir em 1850 e seria criada a partir das definições jurídicas e imposições sociais de seus líderes. Os grupos que encaminharam as independências do Brasil teriam que organizar as bases jurídicas do seu país e enfrentá-las como resultado dessa organização. Sugeria a definição do Estado brasileiro, leis seriam criadas para orientar o convívio social e a delimitação do território nacional seria realizado. Todas essas coisas que seriam realizadas conforme essa organização seria a confirmação e construção do Estado-nação. As diferenças de Dom Pedro I e a elite do Centro-Sul não demoraram para saírem pela culatra. Dom Pedro I tinha como objetivo fundar na América um novo império absolutista, isto é, um império que prezava somente pelo poder absoluto do monarca sobre toda a nação, enquanto os comerciantes e proprietários brasileiros queriam o estabelecimento de monarca constitucional, que significava que o monarca exerce autoridade de acordo com a Constituição escrita ou não escrita para poder interferir politicamente. O confronto inicial que ocorreu na Assembleia Constituinte foi um golpe duro contra todos os representantes da província brasileiras.
Em 1824, o imperador impunha a primeira Constituição no Brasil, na qual estava presente o poder moderador, que é um poder de Estado. Com essa nova função, o monarca pintava e bordava com as demais constituições, demitia ministros e presidentes da província, bagunçava a Câmara dos Deputados, escolhia senadores e juízes e etc. O voto censitário foi inspirado a partir das regras eleitorais francesas de 1791 e 1795. A Constituição não aceitava que os escravizados, mulheres, indígenas e menores de 25 anos fossem votar ou se eleger para qualquer cargo político, e todo esse peso político era assumido somente pelo homem cidadão ativo, que tem o direito de voto e de se candidatar para cargos como vereador e senador. Homens cidadãos não ativos não tinham direito de voto e nem de se eleger. Para participar da política, tanto como eleitor e quem se candidata, era necessário conhecimento de renda anual de cada cidadão. A Confederação do Equador, que ocorreu em 1824, foi dirigida por vários grupos urbanos e do Nordeste contra o regime centralizado que se encontrava no país. Toda essa revolta aconteceu em Pernambuco, devido à atribuição à Constituição brasileira. A Câmara dos Deputados foi reunida a partir de 1826 e assim a rebelião deu continuidade. Dom Pedro I estava ficando cada vez mais isolado e até mesmo alguns de seus seguidores, como José Bonifácio, mudaram de lado. Devido a todas as confusões que estavam acontecendo no momento, grupos líderes na província de Cisplatina, pertencente ao Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, provocaram uma guerra, declarando sua independência do Império Brasileiro e proclamando sua incorporação à República Argentina em 1824. O exército brasileiro estava mal preparado para tal conflito, contudo, perdemos a batalha. Em 1828, a Inglaterra tomou Prata, a província independente, pois estava interessada no controle da região, fazendo assim com que surgisse a República Oriental do Uruguai. O desgaste político entre o Partido Português e o Partido Brasileiro se deu por conta dessas guerras e porque Dom Pedro I estava perdendo forças militares. A Noite das Garrafadas, em março de 1831, foi um evento onde ocorreu uma luta aberta por meio dos antagonistas. Muitas casas de portugueses foram atacadas e estes revidaram os ataques por jogando garrafas nos saqueadores. Dom Pedro I foi forçado pelos líderes dos exércitos e representantes a abdicar o trono em favor de Pedro de Alcântara, seu filho que na época tinha somente 5 anos de idade. Quando Dom Pedro I voltou à Europa por ter sido forçado a abdicar o trono no Brasil, ele organizou um exército de mercenários e conseguiu conquistar o trono português em 1834. Infelizmente, faleceu meses depois desse ocorrido. Em 1831, a elite brasileira, mesmo que dividida, chegou finalmente ao poder. O ciclo do processo de independência do Brasil se encerrou, mas a situação do país não era nada tranquila. Não havia rei, não se tinha uma organização militar eficaz, a organização política e jurídica do Estado não estava completa e também não havia elementos de identidade nacional que integrassem os habitantes em seu amplo território. Após a abdicação de Dom Pedro I, muitos queriam proclamar a República e estabelecer uma federação com o objetivo de darem grande autonomia política para as províncias em relação ao governo central, que era sediado no Rio de Janeiro. Cipriano Barata, Gonçalves Dedo e Borges da Fonseca eram liberais exaltados, isto é, esperavam da independência do Brasil uma democratização do processo político. Já os representantes do Centro-Sul, que eram mais cautelosos, insistiram em uma estratégia para manter as unidades das províncias brasileiras, que era a manutenção da monarquia. O grupo denominado Liberais Moderados, que defendia o fortalecimento do parlamento, que é nada mais nada menos que a Câmara dos Deputados e Senado, e uma menor autonomia para as províncias, a elite constituía a maior parte deste grupo. O grupo Caramurus era constituído por apoiadores de Dom Pedro I, que mesmo depois de sua partida para a Europa, ainda tinham esperanças de reconstituí-lo no trono brasileiro. O grupo acabou se desfazendo devido à morte do imperador em 1834. Os liberais moderados, que estavam bem preparados em torno da corte do Rio de Janeiro, assumiram o controle do Estado rapidamente. A regência trina provisória, que tinha como objetivo reunir e convocar os demais parlamentares para uma eleição, foi estabelecida inicialmente no dia 7 de abril de 1831. A Assembleia Imperial instituiu a regência trina permanente em junho de 1831.
continuar o processo de construção do Estado Nacional e manter a unidade territorial do país eram dois problemas que estavam diante dos novos governantes. Numa sociedade escravista como a brasileira, era difícil estabelecer um Estado nos moldes europeus. Para acolher todos os cidadãos sem distinguir ninguém, o poder público precisava fazer certas leis, leis essas que teriam que acolher a todos. Todavia, donos de escravizados e propriedades acostumaram-se a hábitos cotidianos que desarmonizavam com a existência de um poder público. Essas pessoas punham castigos aos escravizados e controlavam homens livres pobres e agregados. Além disso, eles também estabeleciam seus interesses nas eleições por meio de violências e fraudes. O mandonismo local desses senhores atrapalhava a implantação de regras que devem ser seguidas por todos os habitantes. Em 1832, o governo central criou o Código de Processo Criminal devido à tentativa de afirmar o domínio de leis sobre costumes tão violentos. Exigia-se que os crimes fossem julgados pela sociedade e que o juiz de paz qualificasse os eleitores e candidatos impedindo fraudes eleitorais. A prática generalizada de troca de favores na época era cometida pelos mais pobres e os proprietários. Os mais pobres se colocavam à disposição dos proprietários para eliminar seus adversários, serviam de curral eleitoral e ajudavam em todo tipo de atividade de afirmar-se o poder do proprietário. A recompensa para os pobres que serviam de curral eleitoral para esses proprietários era não ser agredido, recebiam lavouras para plantação, seus filhos eram batizados, etc. A intimidade com o proprietário poderoso gerava status. A ideologia do favor escondia a relação de poder dos proprietários sobre os homens livres pobres, criando uma falsa impressão de proximidade social. Enfim, a Constituição de 1824 criava uma situação ainda mais curiosa com a manutenção do regime escravista e as restrições à cidadania impostas. Parte da população era desprovida de direitos de cidadania e também era considerada antítese, contrário de brasileiro. Na Europa, a nação era formada por aqueles que haviam nascido na pátria. Os estrangeiros eram como os outros, muitas vezes inimigos extremos de guerras, mas sempre adversários. No Brasil, esses outros eram os escravizados. Infelizmente, inimigos eternos, sempre prontos a alguma ação de rebeldia e revolta contra seus senhores brancos. Em 1831, a Guarda Nacional foi criada pelo governo central ao invés de ampliar a cidadania e foi criada em uma tentativa de diminuir o exército e de aliciar os grupos regionais a fazerem parte também. Os grandes proprietários de diversas regiões começaram a ostentar patentes militares, pois só poderia participar dessa nova milícia quem tivesse uma renda anual de 100 mil réis. Os coronéis, que eram os mais poderosos da milícia, reuniam seus afilhados e capangas à Guarda Nacional, detendo assim o comando militar de sua unidade. Porém, a medida de mais fácil entendimento para esses grupos regionais foi a instituição, pelo Ato Adicional de 1834, das Assembleias Províncias. Por meio das assembleias, era contemplado certo grau de autonomia das províncias, de modo a não provocar a infelicidade generalizada com o domínio político do Centro-Sul. As transações e negociações que foram feitas no interior do Estado Nacional não excluíam as resistências da região à soberania das elites Centro-Sul. Em várias províncias, disparavam revoltas armadas que contrariaram o projeto de Estado que estava sendo constituído. A manutenção da escravidão, o risco da radicalização popular e a repressão militar e a hegemonia do Centro-Sul, isto é, a supremacia do Centro-Sul, o quadro político brasileiro começou a se modificar no final da década de 1830. Os liberais exaltados que foram derrotados e convencidos dos riscos da radicalização política foram perdendo sua importância. Em contrapartida, a divisão interna desse grupo de liberais ficava cada vez mais evidente. Um direcionamento mais conservador tensionava acabar de vez com o alvoroço revolucionário e impor um controle mais eficaz sobre o país por meio da centralização do poder. Já Diogo Feijó, eleito para a regência, uma com mandato de 4 anos e liberal moderado, era chefe do governo desde 1835. Diogo Feijó renunciou diante do fortalecimento dos conservadores em 1837, e quem o substituiu em seu antigo cargo foi Araújo Lima. Nesse mesmo ano de 1837, as duas tendências aos dois grandes partidos do regime monárquico, o Partido Liberal e Conservador, os liberais começaram a defender a decretação da maioridade de Pedro de Alcântara, como forma de resistir ao avanço conservador, liderando então um movimento que em 1840
Dom Pedro II foi coroado com 14 anos de idade.